Hoje nós vamos ver uma história de terror e mistério que se passa em uma pequena vila longe da cidade grande, que de início parecia ser apenas um lugar normal e tranquilo, onde os moradores viviam em paz, mas que em algum momento várias mortes misteriosas e sem explicação começaram a acontecer e acaba mudando tudo por lá. O nome do anime de hoje é Chique, e esse vídeo tem informações detalhadas sobre o primeiro episódio, então cuidado com os spoilers. Tudo começa na década de 90 em uma pequena vila chamada Sotuba. Era um lugar pequeno e tranquilo com apenas 1.300 habitantes e era rodeado de montanhas. Estava na época de verão e naquele ano estava particularmente mais quente do que os outros. De início, nós somos apresentados a uma garota com roupas extravagantes e chamativas. O nome dela é Megumi Shimizu. Ela estava andando pela cidade quando duas pessoas questionaram sobre as suas roupas, além de dizer para ela de que naquele lugar não era preciso usar roupas daquele tipo. Ela fica claramente irritada e incomodada com aqueles comentários, mas não fala nada. A Megumi realmente odiava aquela vila e ter que morar num lugar como aquele. O sonho dela era ir para uma faculdade fora, se formar e viver fazendo espetáculos. Para ela, só existiam duas coisas que ela realmente se importava na vila. A primeira era uma mansão enorme e antiga de estilo oriental, que ela sempre ia lá, ficava olhando para a mansão e se perguntando que tipo de pessoas morariam ali, porque para ela aquilo era simplesmente maravilhoso. E a outra coisa era um garoto chamado Natsuyuki, que tinha acabado de se mudar para a cidade. A Megumi era completamente apaixonada por ele e ficava observando ele pela janela, imaginando como seria incrível os dois morando juntos naquela mansão enorme. Lá na vila, começaram a acontecer algumas coisas estranhas. A polícia teve que investigar o caso de algumas mortes, porque os corpos já estavam em estado de decomposição. Eles estavam conversando com um sacerdote de Sotoba, e ele tentou contatar com a família que morava naquele local por telefone. Mas, como não conseguiu resposta por vários dias, decidiu ir ver por si mesmo. E quando chegou lá, todos da família já estavam mortos. Desesperadamente, ele foi até o vizinho ao lado para usar o telefone, mas todos ali ao redor também já tinham morrido. O sacerdote pergunta aos policiais como que as pessoas tinham morrido. Eles respondem que, de acordo com a investigação, alguns morreram estranhamente de causas naturais, mas outros estavam decapitados e em avanço estado de decomposição. E a única teoria que eles tinham é de que pode ter sido cães selvagens, pois não havia nenhuma marca de ferida por objetos afiados ou algo assim. Depois disso, a Megumi estava indo para uma das suas aulas extras, que ela estava sendo obrigada a ir mesmo nas férias de verão. E no caminho, uma garota conhecida dela, que se chama Kaori, começa a conversar com ela e ela começa a contar sobre os casos das mortes. Mas a Megumi diz que não se interessa por aquela porcaria e que é natural os velhos simplesmente morrerem do nada. Nesse momento, o irmão da Kaori vem correndo e se intromete na conversa, mostrando a matéria do jornal sobre o incidente. A Megumi simplesmente não aguenta mais aquele assunto por ser chato demais, então ela sai correndo de perto deles. Enquanto ela corre, ela vê o Yuki, o garoto que ela gostava tanto. Então ela chega perto e começa a conversar com ele. Aparentemente, ela já tinha tentado conversar com ele antes, pois ele já sabia quem ela era. Mas ele nem olhava pra ela e não dava a mínima. Mesmo assim, ela continuava tentando. E no meio disso, ela fala que gostaria de sair daquela vila o quanto antes. E sendo assim, ele olha pela primeira vez desde que ela tenta conversar com ele pra ela. E por conta disso, ela fica muito feliz. Já de noite, na madrugada, na casa de uma mulher que se chama Kanami, um caminhão de mudanças estava estacionado na frente da porta e buzinando freneticamente. Ela foi ver o que ele queria. Então um homem sai do caminhão e pede desculpas, pedindo informação e dizendo que acabou se perdendo. Ele apenas queria saber onde era Sotoba, então ela responde que era lá mesmo. E ele agradece, pede desculpas pelo incômodo e vai embora. No dia seguinte, as pessoas de lá já estavam comentando sobre os novos moradores que tinham chegado de madrugada e que ouviram dizer que eles chegaram com um carro luxuoso, então aparentemente era uma família bem rica. Enquanto isso, a Megumi estava olhando para a mansão e admirando ela como sempre, dessa vez imaginando que a família que morasse lá iria gostar dela e ela poderia ir visitar a mansão quando quisesse. Nesse momento, a Kaori chega e conta para ela que os novos moradores chegaram e que eles têm uma filha quase da idade delas.
Ela também diz que não sabe mais do que isso, pois ela não estava muito interessada no assunto e que provavelmente eles eram pessoas estranhas. A Megumi fica bem nervosa e confronta a Kaori sobre o que ela estava dizendo sobre a casa e os novos moradores de lá. Então, ela só sai de perto e vai em direção à mansão. Enquanto ela anda, ela pensa o quanto ela realmente não gostava do jeito das pessoas daquela vila e que os estranhos na verdade são eles. Ela repete várias vezes como ela odeia tudo aquilo e quando ela percebe, ela estava bem na frente da mansão. Então ela começa a se sentir estranhamente observada e sente algo estranho ali. Mas ao mesmo tempo, ela estava encantada e estava apenas pensando em causar uma boa impressão. Mas ela tropeça e cai. E nesse momento, ela vê alguém vindo em sua direção. E ela fica com um olhar de encanto, como se estivesse vendo algo maravilhoso. E de noite, a Kaori estava em casa alimentando seu cachorro. A mãe dela chega e pergunta pra ela se ela tinha visto a Megumi naquele dia. E ela responde que sim. Ela descobre que a Megumi tinha ligado pra lá, pois ela tinha desaparecido. A Kaori menciona que na última vez que elas se viram, a Megumi estava indo em direção à mansão. Então, eles e vários outros moradores da vila começaram a procurar por ela pela vila inteira. Eles passaram um bom tempo procurando por ela até de noite, até que encontraram ela deitada e totalmente pálida. Porém, de alguma forma, ela ainda estava viva. Segundo o médico, a Megumi aparentemente estava apenas com um caso de anemia, mas de resto tudo parecia normal. A não ser pelo fato de que ela não comia, não fazia nada e só ficava deitada na cama o tempo todo, pois ela dizia que estava sentindo muito sono. A Kaori vai até lá ver como a Megumi estava. Ela ficou deitada na cama enquanto isso. A Kaori conta que conheceu a mulher que se mudou para a mansão. Ela comenta que ela era muito linda e refinada. E nesse momento, a Megumi abre os olhos e diz que sabia de tudo aquilo muito bem. Então, ela tem alguns tipos de memórias estranhas que aparentemente aconteceram quando ela visitou a mansão naquele dia. E no fim da conversa, ela diz apenas para Kaori que aquela mulher era realmente muito bonita. No dia seguinte, logo de manhã, todos recebem a notícia de que a Megumi tinha morrido, vendo tudo isso pela perspectiva do Yuki, que era o menino que ela gostava. E o episódio acaba com ele dizendo que não tinha mais motivos para fechar a janela. Esse foi o início do anime Shiki, um anime de terror que tem a nota 7.7 no My Anime List. E para quem gosta desse estilo, realmente vale a pena assistir, pois a série é repleta de mistérios. Mas e vocês? O que vocês acharam? Me contem nos comentários se querem ver mais episódios desse anime. E eu vejo vocês no próximo vídeo.